Bom, o sistema eleitoral brasileiro, na verdade, não é apenas um. Aqui no Brasil nós utilizamos dois sistemas, o sistema majoritário para as eleições para o Executivo e para o Senado, e nas eleições para o Legislativo utilizamos o sistema proporcional. Então a gente tem uma variedade interessante. Dentro do sistema majoritário existem dois sistemas, os mais conhecidos, que é o de maioria simples e o de maioria absoluta, ou em 2 turnos. E ambos são utilizados, maioria simples para as eleições do Senado e de 2 turnos ou maioria absoluta para os cargos de executivo, sendo que nas prefeituras de menos de 200 mil eleitores ainda é utilizado o sistema de maioria simples. Mas o foco mais interessante a se dar é o das eleições proporcionais utilizado para preenchimento das cadeiras do Legislativo, porque ele é um pouco mais complicadinho, um pouco mais complexo e às vezes a população não entende muito bem. Mas é um sistema muito bom, é um sistema importante porque preserva a capacidade das minorias serem representadas. Nós aqui no Brasil utilizamos o sistema de proporcional chamado de sistema de cotas. Primeiro a gente verifica os votos válidos dados na listas dos partidos e nas candidaturas, e depois dividimos os votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 46 cadeiras sendo disputadas nas próximas eleições para a Câmara dos Deputados. Esses votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa dá um númerozinho que é muito famoso nas eleições chamado quociente eleitoral. Esse é um número fundamental. Os votos dados para os partidos serão divididos pelo quociente eleitoral e esse resultado, o número inteiro resultante, será o número de cadeiras dado para cada partido. Então esse é o mecanismo básico. Existem outras maneiras de distribuir cadeiras no sistema proporcional, mas no Brasil nós adotamos esse sistema, ou seja, uma distribuição através das cotas. Nem todas as cadeiras são distribuídas nessa primeira divisão, portanto, vão entrar aí os problemas, as sobras, né? Ou, melhor dizendo, o problema de distribuição das sobras. Aí um novo cálculo é feito em cima da distribuição das sobras, primeiro eliminando os partidos que não obtiveram nenhuma cadeira na distribuição primeira, ou seja, aqueles que fizeram 0 ou 0, alguma coisa, são eliminados, e só aqueles partidos que obtiveram alguma cadeira na primeira distribuição fazem parte da distribuição de sobras. E aí é aplicado um método que é o chamado método D'Hondt de contagem, que é um método muito simples, que é simplesmente de considerar o número de cadeiras já obtido, adiciona mais 1, e esse passa a ser o denominador da distribuição das cadeiras, o número de votos distribuído por esse denominador. Esse método D'Hondt é um método que facilita a vida dos maiores partidos, não é? Então, nós temos no Brasil um misto dentro do sistema proporcional de distribuição de cadeiras, em primeiro lugar, usando o sistema de cotas, de quociente eleitoral, e em segundo lugar, na distribuição de sobras, utilizando o método de divisores, e o nosso divisor é um dos que, na literatura internacional, dizem que é o menos proporcional, que facilita mais a vida dos grandes partidos, e esse é o método D'Hondt. É importante adicionar, no caso brasileiro das eleições proporcionais, isso que gera muita dúvida e muitas críticas, que é permitido aos partidos disputar as eleições coligados. E a distribuição de votos, distribuição de cadeiras, se dá pelos partidos coligados, ou seja, os partidos coligados funcionam como se fosse um partido só. Como a ideia do proporcional é distribuir aos partidos aquilo que eles obtiveram de fato nos eleitores, as coligações de fato geram uma certa distorção e, portanto, é aquilo que disseminadamente na literatura brasileira é criticado e visto como um problema, um defeito no nosso sistema eleitoral. De resto, ele é um sistema muito saudável, muito forte e precisa manter na sua essencialidade.